Atenção! Esta obra é totalmente fictícia e criada apenas para entretenimento. Qualquer semelhança com fatos, pessoas ou processos reais é coincidência ou liberdade criativa. Dizem que gavetas trancadas revelam, mais cedo ou mais tarde, o que nunca deveria ver a luz do dia. Quando a cantora ainda percorria o país de cidade em cidade, costumava brincar que sempre deixava uma carta extra na manga, referindo-se às composições que só mostrava aos mais próximos. Depois do acidente, cresceu o sussurro de que parte desse material continuava perdida em HDs criptografados. Até que, numa madrugada chuvosa de terça-feira, surgiram 50 segundos de áudio considerado inédito. Voz inconfundível, violão, em tom menor, e uma letra que falava de correr contra o tempo, como se cada estrofe fosse contagem regressiva para algo inevitável. A postagem anônima apareceu num fórum obscuro, acompanhada de 3 frases. Não digam que não avisei. Pode cair a qualquer momento. E o trecho cifrado GMIFID. Bastaram 10 minutos para o link atravessar grupos, de mensagem como rastilho de pólvora. Nas primeiras horas, poucos deram credibilidade. Podia ser imitação bem feita ou trecho rearranjado de demo já conhecida. Mas, quando produtores que haviam trabalhado no último álbum insinuaram reconhecimento do timbre, a chama do boato virou incêndio. Portais de música correram para noticiar possível vazamento de música póstuma. Fãs, divididos entre empolgação e culpa, reproduziam o áudio em loop, tentando decifrar palavras abafadas pelo ruído de gravação caseira. Enquanto isso, um detalhe técnico escapou à maioria. A compressão peculiar do arquivo apontava para um gravador portátil, usado em ensaios de pré-produção, nunca em estúdio profissional. Isso alimentou 2 teorias. A primeira dizia que alguém da equipe doméstica encontrara velho pendrive e, num ato impulsivo, soltara a prévia na internet. A segunda, mais conspiratória, sugeria a invasão às nuvens privadas onde a família arquivava recordações. Nenhuma prova sólida emergiu, mas comentários ferviam. Print de diretório aqui, anterior de e-mail ali, tudo costurado como mosaico de pistas que talvez não levassem a lugar nenhum. Em meio ao burburinho, fãs aumentaram o volume nos fones e isolaram um verso particularmente inquietante. Ela cantava: "Se amanhã a estrada virar céu, canta por mim." Com poucos ajustes, lembrava muito a frase "Se algo me faltar, cantem por mim", já conhecida em outro contexto. Porém, a nova linha parecia mais direta, como se convertesse metáfora em premonição. Blogs de letras abriram sessão especial para teorizar: profecia ou coincidência? Psicolinguistas convocados por podcasts explicaram que artistas frequentemente usam imagens de voar, cair e fim de viagem como licença poética. Não significaria aviso literal. Mesmo assim, cada repetição do verso soava como recado selado ao futuro. À medida que o link clandestino somava milhares de downloads, selos de direitos autorais acionaram bots para derrubar reproduções. A derrubada, em vez de esfriar, esquentou a caça. Mirrors pipocavam em servidores estrangeiros. Arquivos viajavam renomeados como fotos de gato, receita de pudim, trabalho escolar. Era impossível conter a avalanche digital. Editoras atribuídas ao catálogo emitiram nota dizendo "nada a declarar", mas deixaram escapar que qualquer faixa não autorizada violava o contrato de licenciamento em vigor. Entre as linhas, muitos leram confirmação. Se não fosse verdadeiro, bastaria desmentir de pronto. Horas depois, peritos de áudio amadores publicaram espectrogramas comparando formantes das sílabas com gravações conhecidas. Segundo eles, a assinatura vocal batia em 97% com takes de 2019. Técnicos profissionais permaneceram em silêncio. Preferiram esperar posicionamento oficial da família. E a família, em meio à tempestade virtual,
Escolheu recato absoluto. Nenhuma opinião pública, nenhuma entrevista. Apenas a velha máxima de que o amor dos fãs manteria viva a memória. A ausência de resposta criou vácuo preenchido por suposições cada vez mais coloridas. Enquanto isso, influenciadores de música reagiam em lives emocionadas, tocando trechos ao violão para, supostamente, contornar bloqueios de copyright. Cada cover improvisado empurrava o assunto ao topo dos trending topics. Um produtor de beats transformou o vazamento num remix lo-fi de 9 minutos, subiu no YouTube, coletou 100 mil views em 3 horas e depois viu o vídeo cair por reivindicação de direitos. Antes de sair do ar, o remix arrastou nova onda de curiosidade. Se derrubaram, então algo real deve existir. No backstage da indústria, agentes discutiam dano potencial versus oportunidade de marketing. Alguns defendiam que, se a música fosse genuína, lançar oficialmente um EP inédito poderia saciar a fome de novidade e controlar narrativa. Outros temiam que a tacada parecesse exploração fria do luto. Muitas negociações envolvem menos emoção. Números vazaram. Projeção de 20 milhões de streams na primeira semana. Contratos de sincronização em novelas. Chance de indicação a prêmios póstumos. Mas também apareceu a sombra de reviver a briga da herança digital. Quem assinaria? A liberação? A família? O escritório ainda em litígio? Algum curador neutro? Em paralelo, comunidades conspiratórias começaram a traçar linha do tempo da suposta demo. Mapearam sessões de estúdio, cruzaram agendas de show, verificaram stories antigos em que violão aparecia afinado em tonalidade menor. Descobriram que, num vídeo de bastidor de agosto de 2021, a cantora dedilhava sequência idêntica à progressão cifrada do vazamento. O detalhe pareceu decisivo. Data próxima ao acidente, melodia compatível, tudo somando peças de puzzle perfeito demais para ser coincidência. Com o frenesi em pico, surgiu nova gravação de 15 segundos. Desta vez, qualidade cristalina, sem ruídos. Voz sustentava nota longa no refrão que terminava com a palavra adeus. Bastou esse fragmento para elevar especulação ao grau máximo. A tese do pressentimento ganhou força. Compôs-se canção despedida semanas antes da tragédia. Críticos rebateram. A artista criava sobre temas de perda desde sempre. Letra sobre adeus não é premonição. Mas a internet raramente escolhe. Interpretação racional quando pode abraçar misticismo dramático. É nesse ponto da história que entramos, prontos para comparar espectrogramas, revisar agendas, ouvir depoimentos e questionar cada linha de código do arquivo vazado. Afinal, estamos diante de profecia poética, simples coincidência ou construção coletiva de sentido em tempos de saudade. Era meia-noite em ponto, quando um novo post estremeceu os fóruns que monitoravam cada boato sobre faixas inéditas. Um usuário recente, com apelido de provedor russo e zero histórico, publicou um link para um contador regressivo hospedado num domínio de país distante. Em letras brancas, sobre fundo roxo, lia-se 72 horas para a canção inacabada Ouvir o Mundo. Logo abaixo, um trecho cifrado, G-M-I-F-D, idêntico ao que já circulava nas redes. Feito fósforo atirado em palheiro. O contador explodiu em prints, cortes de tela, áudios de alerta, e os primeiros sites de notícia estamparam títulos que misturavam expectativa a mistério. Nova demo de Marília pode aparecer em 3 dias. Golpe ou realidade? Na manhã seguinte, um desenvolvedor de segurança digital desmontou o script do site e descobriu um protocolo de autodestruição simples. Ao zerar o contador, o arquivo prometido seria criptografado de novo, tornando-se inacessível. Quem quisesse salvar precisava capturar o download exato no momento do release. Isso transformou a contagem em evento global. YouTubers marcaram lives, rádios prepararam conexão de fibra dedicada, grupos de Telegram criaram turnos para vigiar qualquer alteração no código-fonte. Mesmo quem duvidava do conteúdo verdadeiro entrou na onda. Afinal,
A chance de testemunhar algo inédito valia alguns gigabytes de vigilância. A família permaneceu em silêncio, mas advogados moveram-se nos bastidores. Um e-mail circulou a provedores exigindo derrubada preventiva do domínio, alegando violação antecipada de direitos autorais. Horas mais tarde, porém, o endereço ressurgiu em espelho hospedado no Panamá e depois na Islândia, num jogo de gato e rato que tornava inútil bloquear um por um. Enquanto isso, contas de fãs mais dedicados começaram a publicar manifestos pedindo respeito. Se existir gravação, que seja lançada pelo espólio, não por anônimo. Mas a curiosidade é força centrífuga. Quanto mais se insistia em não ouvir, mais crescia o desejo de estar lá no minuto exato. No segundo dia da contagem, alguém vazou no Reddit 3 capturas de tela de um suposto software de estúdio com pista voz lead adeus.mp3. A qualidade nebulosa das imagens, linhas serrilhadas, resolução baixa, alimentou a crítica de que seria montagem. Mesmo assim, analistas de áudio compararam a forma de onda visível no print com gravações autênticas e afirmaram haver correspondência na distribuição de harmônicos. Era suficiente para acender teorias. Talvez houvesse mais que apenas versos soltos. Quem sabe uma música completa pronta para mixagem. Dirigentes de gravadora começaram a ver vantagem em assumir o controle antes que vazamento definisse a narrativa. Um executivo procurou a família oferecendo proposta considerada histórica. Lançar um EP limitado, vinil numerado, lucro destinado a uma fundação cultural administrada pelos herdeiros. O escritório rival concordaria em ceder parte da comissão em troca de reconhecimento pela preservação dos masters. Parecia acordo de paz, mas faltava peça essencial: a garantia de que nenhuma gravação adicional apareceria fora desse pacote. Ninguém podia prometer o silêncio de servidores anônimos. Faltando 24 horas para o fim da contagem, o site exibiu nova linha de texto. O zelador não aceita barganhas. Só a arte decide quando respirar. O pronome no singular virou personagem, o zelador, e virou trending. Memes surgiram. Fotos antigas da cantora ao lado de montagem de cofre dourado. Legendas dramatizando um suposto pacto. Enquanto alguns tiravam sarro, peritos tentavam rastrear IP do domínio, mas encontravam rede de proxies em cascata, típica de campanha de marketing elaborada ou de trollagem de alto nível. Na madrugada derradeira, lives de reação pipocaram. Um canal de 200 mil inscritos montou painel com cronômetro gigante e entrevistou psicólogo do luto e advogado especialista em copyright simultaneamente, como se ambos pudessem explicar a ansiedade de espectadores diante de arte proibida. Em grupos de WhatsApp, links pré-manufaturados prometiam backups temporários, para caso o arquivo sumisse rápido demais. Ninguém dormia, ouvidos colados a fones, dedos prontos para clicar em download. Quando faltavam 30 segundos, espectadores ultrapassavam a marca de 2 milhões somados entre lives. O relógio zerou. Por 2 segundos, nada aconteceu. Depois, a página recarregou sozinha, exibindo um botão verde. Ouça-me. Quem clicou foi redirecionado a arquivo de áudio de 7 MB. Gritos surgiram no chat, mas bastou dar play para perceber que a faixa não trazia a voz da cantora. Era um ruído branco misturado a pulsar cardíaco lento, seguido por sussurro em voz masculina distorcida. O silêncio também canta. Após 30 segundos, áudio cortava. O arquivo deletava-se do servidor. Frustração tomou conta das lives. Emojis de palhaço e palavrões inundaram timelines. Entretanto, 2 usuários gravaram a transmissão em tempo real e subiram cópias. Em redes menos reguladas. Análise espectral revelou que o ruído branco escondia frequências moduladas, dados embutidos em áudio, espécie de esteganografia sônica. Ao decodificar, obtiveram uma pasta compactada contendo imagem de partitura, com apenas 3 compassos e cifra igual à progressão GM.
E, F, TES, D. Na borda da imagem, carimbo com as iniciais MM e data manuscrita, 15/10/2021. A revelação foi suficiente para reacender a fogueira. Mesmo sem voz, havia prova tangível de composição não catalogada, agora circulando sem controle. Nesse ponto, advogados da família e do escritório, antes em negociações paralelas, reuniram-se numa chamada emergencial. Concordaram em peticionar à Justiça a criação de inventário lacrado de todo o material inédito. O pedido incluía autorização para perícia imediata em HDs e fitas mencionadas em reportagens, com acompanhamento de especialista independente indicado por universidade pública. O juiz aceitou a urgência e marcou vistoria em 48 horas. Pela primeira vez desde o início do litígio, surgia a ação conjunta, motivada não por conciliação genuína, mas pelo medo de perder controle definitivo sobre legado. Enquanto advogados preparavam ofícios, grande parte dos fãs sentia mistura de frustração e alívio. Frustração pelo anticlímax do Ouça-me. Alívio por ver um caminho oficial se formando. Influenciadores que haviam transmitido a contagem ao vivo publicaram pedidos de desculpas por incentivar caça ao vazamento. Outros aproveitaram para vender camisetas estampadas com frase do zelador. Memória coletiva não desperdiça bons slogans. A comoção enfim baixou, mas deixou eco forte. A noção de que cada gravação guardada em disco rígido representa bomba-relógio emocional. Quiçá mais faixas estejam hibernando, esperando decidir se devem nascer. E se nascerem, resta saber. Quem segurará a balança entre homenagem e mercadoria? É nessa interrogação que paramos. No bloco final, vamos acompanhar a perícia conjunta, o abrir físico de cofres, a fachada dos estúdios que guardam fitas e o que acontece quando o silêncio, enfim, vira som oficial ou é trancado em gaveta pela justiça. Horas antes da perícia conjunta, o clima no depósito climatizado da capital era de tensão digna de final de campeonato. Caixas lacradas traziam números de protocolo recém-impressos, empilhadas sobre plataformas de borracha macia para evitar choques. Técnicos de luvas anti-eletrostáticas instalaram câmeras em tripés. Cada gesto seria gravado para impedir suspeitas de adulteração. Médias luzes frias tiravam todo o charme do lugar, mas garantiam que poeira ou arranhão mínimo aparecessem à menor inclinação de disco. Do lado da família, 3 representantes vestiam jalecos brancos sobre roupas sociais. Do lado do escritório, outros 3, idênticos. No centro, o perito nomeado pelo tribunal ergueu mão em gesto de silêncio respeitoso, como o maestro antes da primeira nota. A primeira caixa aberta continha rolos de fita analógica com etiquetas datadas de 2018. Nada de demo perdida ali. Somente múltiplas versões de sucessos já lançados, takes com coros alternativos, diálogos de estúdio cheios de risadas. Mesmo sem novidade, ouvir aquelas vozes encheu a sala de melancolia palpável. Todos lembraram que cada gargalhada capturada era momento que jamais voltaria. Segunda caixa. HD externo preto, modelo antigo, conectado a adaptador USB-C. O disco girou e emitiu clique de inicialização. A tela do computador exibiu diretórios com nomes genéricos. Voz guia, violão raw, rascunhos tarde. Entre os rascunhos, surgiu o arquivo chamado Adeus, Ref 3. Coração coletivo. Acelerou. Abriram em software de áudio. Ouviram-se 59 segundos de violão simples em Lá menor e melodia vocal murmurada, sem palavras claras, mas com um intervalo melódico igual ao vazamento de internet. Até aquele instante, ninguém, nem família, nem escritório, tinha confirmado publicamente a existência desse take. Agora, ele soava alto pelos monitores de referência, quebrando expectativa de meses. O perito desligou o alto-falante, pediu silêncio para carimbar ocorrência e salvou o hash criptográfico do arquivo. Os representantes dos lados rivais trocaram.
Olhares que misturavam surpresa e alívio. Surpresa por descobrir registro real. Alívio porque, trancado em laudo judicial, o trecho não poderia, pelo menos por hora, cair em canais clandestinos. Ainda assim, todos sabiam que a pólvora existia. Restava decidir se transformá-la em show póstumo ou guardá-la como relíquia. Terceira caixa. Envelopes menores com cartões SD, rotulados apenas por data. Um deles, 31/10/2021, continha vídeo selfie da cantora no camarim, tocando trecho idêntico à progressão de acordes do vazamento. Ela ria, testava rimas, dizia: "Isso não serve, vamos trocar", e desligava a câmera. Esse fragmento, banal na época, agora valia soma incalculável em cliques. Família assistiu em silêncio. Escritório também. Pela primeira vez em meses, ambas as partes pareciam unidas por emoção genuína, não por cláusulas contratuais. Terminada a varredura inicial, perito lacrou tudo em cofre de aço e explicou o próximo passo: catalogar, digitalizar, transcrever metadados e produzir relatório apontando quantos materiais eram inéditos. Só então, juiz decidiria se permitiria lançamento ou arquivamento perpétuo. O prazo: 90 dias. 90 dias em que nem família nem escritório poderiam divulgar nada. 90 dias de suspense jurídico enquanto a internet fervilhava. Saindo da sala, o representante do escritório sussurrou a uma repórter que o público merece ouvir. Do outro lado do corredor, porta-voz da família afirmou que a hora certa para cada canção nascer. A manchete do dia seguinte transformou as duas frases em duelo. Guerra pelos inéditos recomeça. Mas nos bastidores algo mudara. Ambos sabiam agora que parte do mito era verdade e que segredo compartilhado costuma aproximar antigos oponentes. Nos fóruns, vazadores perderam audiência. Contagem regressiva fracassada do zelador virou piada. Pronta. Memes mostravam ponteiro marcando 0 e brotando só silêncio. Influenciadores voltaram-se para novo tema da vez. Que outras estrelas guardariam HDs secretos? Assunto mudou, porém pergunta essencial ecoou. Quem define o que deve permanecer? Guardado? Para fãs, bastava a promessa de que um dia, quando poeira baixasse, poderiam escutar voz inédita com bênção de quem a amava. 3 semanas depois, jornais revelaram que família e escritório contratariam curador independente para organizar exposição imersiva sobre bastidores da carreira, com áudios de ensaio acessíveis em cabines sensoriais, sem download. A ideia remeteu à proposta acadêmica ignorada meses antes, agora renascida como solução de meio campo. Partilhar memória sem transformar cada respiração em mercadoria de feed. E foi assim, entre caixas lacradas e compromissos de silêncio, que episódio das demos chegou a ponto de equilíbrio raro. Havia material novo, sim, mas protegido por rito legal que impedia vazamentos imediatos. O mundo aprendeu que pressa em lucrar pode acabar moldada pela paciência da justiça, e que legado musical, mesmo digital, segue precisando de guardiões humanos. Se daqui a anos alguma dessas gravações tocar no rádio, poucos se lembrarão do zelador, do contador regressivo ou do ruído branco. Recordarão, isso sim, a sensação de ouvir pela primeira vez uma voz guardada pelo tempo, traduzida em notas que escaparam de ficar presas para sempre. E talvez entendam que cada decisão tomada hoje, trancar, liberar, exibir, preservar, é mais que escolha comercial. É pacto silencioso entre passada e futuras gerações. Encerramos aqui o capítulo das músicas perdidas. No próximo episódio, voltamos no tempo para revisitar o palco onde Infiel quase não virou single, e as rivalidades de bastidor que ameaçaram a ascensão meteórica da Rainha da Sofrência. Se você quer continuar desvendando essas
Linhas invisíveis entre sucesso e fracasso, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual momento você acha que realmente mudou o destino dela. Esta narrativa é inteiramente fictícia. Nomes, documentos e cifras foram dramatizados exclusivamente para fins de entretenimento. Nada aqui deve ser tomado como fato ou orientação legal. Obrigado por ouvir Histórias de Marília. Até a próxima história.